Oi, gurias! Faz tempo que eu tô querendo gravar esse vídeo pra vocês. Como vocês sabem, eu tive uma experiência agora com uma doença que fez eu perder todas as forças dos membros superiores e inferiores. Eu quero contar um pouco da minha experiência pra vocês sobre ela. A doença que eu tive, o nome dela é Síndrome de Guillain-Barré. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. E que me pegou de surpresa, assim, porque num dia eu tava bem, eu tinha ido pra casa da madrinha da minha filha, a gente tinha jantado entre amigos, cheguei em casa, tomei um banho, fui dormir. Tava bem, tava saudável, tava disposta, não tinha nada assim, tipo não tava debilitada naquela semana, não tava com dor de cabeça, nada assim. Então por isso que eu digo que me pegou de surpresa mesmo. Eu fui dormir, como falei pra vocês, quando eu acordei, a primeira sensação que eu tive foi um formigamento. Senti um formigamento nas mãos, nos pés e achei estranho. Daí quando eu fui me levantar da cama, simplesmente desabei no chão. Minhas pernas já não estavam mais com força, mas eu ainda tinha força nos braços e um pouquinho de força nas pernas, que daí eu me levantei aqui me segurando na cama e voltei pra cama e pensei, será que eu tô tão velha assim que eu não aguento mais uma jantinha entre amigos, nada? Que eu achei que eu tava cansada, indisposta, nunca que eu pensei que ia ser uma doença dessa. Daí resolvi ficar em repouso. Foi passando o dia, isso foi numa sexta-feira, foi passando o dia e eu senti que eu tava cada vez mais fraca. Aquele pouco de força que eu tinha nas pernas, ainda nos braços, que fez com que eu voltasse pra cama, tava sumindo. E então eu comecei a me preocupar. O que eu fiz? Primeira coisa, eu fui pra internet, coloquei ali os sintomas, porque o formigamento também continuou o dia inteiro. Continuei o dia todo com formigamento nas mãos, nos pés, e era um formigamento sem parar. Aquele mesmo formigamento de quando a gente senta em cima da perna, sabe? Daí eu fui procurar na internet, coloquei os sintomas, eu nem me lembro exatamente como é que eu coloquei lá. Mas eu coloquei alguma coisa assim sobre formigamento e perda de força. E daí começou a dar uma resposta ali sobre... Agora me esqueci o nome da doença. Sobre esclerose múltipla. Daí ali já comecei a me assustar. Quando foi no sábado de manhã, como já tinha passado o dia, não queria ir pro médico à noite, no sábado de manhã já não tinha nada de força quando eu acordei. Meu marido teve que me pegar pelo braço aqui, me levar me arrastando pro carro. E daí começou a correria de médico. Eu vou pular essa parte porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque essa correria de médico você deve imaginar, né? Vai para um clínico geral, daí encaminha para um hospital, o hospital não atende, e assim vai, né? Daí vou pra parte então que quando eu tava indo a caminho do hospital pro qual eu fui encaminhada e pelo qual o hospital que eu imaginei que eu teria um bom atendimento, meu marido começou a bater nas minhas pernas, ele começou a bater nas minhas pernas, começou a beliscar minhas pernas e eu não tava sentindo nada, não tava percebendo. Daí ali ele mesmo começou a se assustar, né? E o nervosismo já tava, nossa, lá em cima, né? Porque eu não imaginava o que tava acontecendo comigo. Sei lá, eu pensei que poderia ser uma coisa que fizesse eu perder a força pra sempre, que eu fosse perder meus movimentos. Daí, quando eu cheguei no hospital, fui atendida por um clínico geral. Ele já na hora disse que era algum problema neurológico e já chamou o neurologista no hospital. Isso foi no sábado, no dia 27, sábado 27 de outubro. Foi até no dia que tinha o casamento do meu primo e eu não pude. Daí, o neurologista chegou, mexeu nas minhas pernas, assim, ele puxou minhas pernas, eu deitada numa maca que tinha me colocado lá, ele puxou minha perna pra cima e minha perna já desabou na cama. Daí ele já falou, ó, eu vou fazer os exames contigo porque é de praxe, mas eu tenho quase certeza que tu tá com a síndrome de Guillain-Barré. E eu, o quê? Como assim? E meu marido, a gente pegou o que a gente entendeu do nome, porque ele falou isso e saiu pra pedir meus exames. Daí meu marido, a gente já se olhou assim e começamos a pesquisar pelo celular mesmo, começamos a pesquisar no Google. Daí a gente encontrou a síndrome de Guillain-Barré e ali já bateu um desespero. Porque o médico não me explicou o que estava acontecendo comigo. Ele disse, jogou assim no meu colo, tu tá com a síndrome de Guillain-Barré? E saiu. Sabe, a gente ficou sem explicação. Eu não sabia o que se tratava a doença, se tinha cura, o que era. Eu sabia as informações ali da Wikipedia, por exemplo. Daí eu já fiquei baixada ao hospital naquele dia mesmo. Ali eu comecei a fazer uma sessão de exames, eu fiz
tomografia da cabeça, ressonância do pescoço, ressonância da coluna cervical. Eu tive que fazer aquele exame de tirar água da coluna também, coisa mais horrível aquilo. Fiz sem anestesia nem nada. E todos os meus exames estavam dando bons. Tive que fazer também exames de sangue, esses exames mais comuns, e todos estavam dando bons. E foi ali que a gente viu que essa doença ela não é diagnosticada mesmo através dos exames, e sim através dos sintomas. E o bom é que eu só não fui diagnosticada no primeiro dia, porque o primeiro dia eu fiquei em casa, né? Que eu não tava levando a sério, não tava entendendo o que tava acontecendo. Mas foi eu chegar no hospital, o médico já falou de cara o que era e já começou a cuidar de mim. Então o bom é isso, que não tardou. Eu acho que por isso que a minha doença não foi tão ruim como ela poderia ser. Depois eu já fiquei baixada ali, meu marido ficou comigo o tempo todo. Eu fiquei 18 dias internada no hospital. Daí durante os 4 primeiros dias a minha doença ela foi evoluindo. Essa doença ela é uma doença autoimune. Eu vou explicar a grosso modo, assim, pelo que eu entendi das explicações dos médicos, fisioterapeuta e do que eu li. A gente tem, acho que é nos fios do neurônio, é uma camada de mielina. A minha doença, ela se originou de uma dor de estômago que eu tive uma semana antes. Exatamente um sábado antes eu tinha ido constatar que eu tava com uma dor muito forte de estômago, mas eu não tinha diarreia, eu não tinha vômito, era só uma dor muito forte. Dessa dor de estômago, eu acho que ficou algum vírus, porque pode dar até de uma gripe mal curada, essa doença. Daí que aconteceu? Essa dor de estômago foi o que desencadeou isso daí. A minha imunidade estava alta e começou a atacar a minha camada de mielina, rasgar essa camada que tem em volta do neurônio, que foi onde impediu de mandar os comandos do sistema nervoso central para os meus músculos. E foi onde aconteceu a perda de força. Então acontece, a tua imunidade começa a atacar o teu sistema nervoso central e tu vai perdendo força dos membros. Então o que aconteceu comigo? Eu perdi a força das pernas totalmente, eu fiquei com o pé desabado. Quando o pé, em vez de ele ser assim, ele ficou assim, caído. Tinha que apoiar alguma coisa, era muito ruim, tinha que apoiar alguma coisa pro meu pé ficar em pezinho, assim, direitinho, quando eu tava deitada. Eu perdi a força dos braços, as mãos começaram a entortar os dedos, fiquei com os dedos meio assim, sabe? Como entortado, assim, atrofiou. E eu não conseguia pegar nada, eu perdi o tato, eu não conseguia segurar meu celular na mão que eu derrubava. Foi perda total de força mesmo. Daí, com o passar dos dias, como eu disse, a minha doença evoluiu durante 4 dias, porque ela vai evoluindo até uma certa parte, depois ela estabiliza e começa a regredir, começa a te devolver as forças. Ela evoluiu durante 4 dias e ficou mais de um mês estabilizada, sem melhorar, sem piorar. Daí, quando foi, acho que no último dia ali, no 4º dia, último dia que eu digo de pior, ele começou a querer subir para os pulmões também e para o rosto. No pulmão eu consegui respirar normal, graças a Deus eu não precisei ir para UTI, não precisei ser entubada, né? Não precisei de ventilação mecânica, mas eu fiquei por mais de um mês sem conseguir espirrar, tossir ou dar uma gargalhada, por exemplo. Eu não tinha força no pulmão, não tinha fôlego para isso, sabe? Mas graças a Deus pelo menos eu podia respirar. Que mais que eu posso... É que é tanta coisa, gente, que eu passei, assim, que eu me confundo até sobre o que eu vou contar pra vocês, porque é muita informação mesmo, assim, não sei se um vídeo vai dar. É complicado, mas vamos ver. Do rosto, o que ele pegou? Eu perdi sei lá, a musculatura aqui da face. Era tudo dolorido o meu rosto. Se alguém veio me dar um beijo, eu quase morria de dor. Porque era tudo doído aqui, eu tava sem força nenhuma na face também. A musculatura foi afetada. Daí fechou minha traqueia, porque eu não conseguia engolir durante o tempo que eu fiquei no hospital. E quando eu voltei pra casa, por exemplo, no hospital eles mandavam sopa pra mim comer. Daí meu marido ia me dar o caldo da sopa e eu me engasgava com o farelinho do caldo da sopa. Aquele farelinho do legume que ficava, eu me engasgava. Nem isso passava, porque trancou mesmo. Tinha acabado o tempo do vídeo.
Então vamos continuar. Sabia que ia ficar grande, acho que eu vou ter que fazer outro depois pra contar pra vocês. Então a minha alimentação era suco, era água, consegui ingerir um pouco de gelatina também, mas se limitou a isso. Depois que eu voltei pra casa ele continuou um tempo assim, daí aos poucos eu fui começando com pudim, uma comidinha mais pastosa, um purezinho, e daí eu comecei a me alimentar de novo. Sobre o tempo que eu tava no hospital, como eu tava falando, foi complicado porque eu não sabia até que ponto que essa doença ia evoluir. Eu não sabia, de repente eu poderia acordar já na UTI, poderia ter sido pior, eu poderia ter precisado da ventilação mecânica, como eu falei. Tem casos em que o meu médico falou que teve um paciente que paralisou todo o rosto, até os olhos. Que ele dormia de olhos abertos, tinha que pingar colírio nos olhos dele, mexer assim a pálpebra pra não ressecar os olhos dele. Então, graças a Deus, assim, as coisas... É complicado, tá sendo difícil, mas poderia ter sido pior. Então, só o fato de não ter sido pior já tá ótimo, então, já sou grata por isso. O meu tratamento. Atualmente eu não tomo medicação nenhuma. No hospital eu levei a partir do 4º dia, foi no dia até que estabilizou a doença, foi quando chegou as minhas infusões. Eu tive que fazer 5 dias de infusões de imunoglobulina, que foi onde fez que essa doença parasse, fez a doença estabilizar. Teve 5 dias essas infusões de imunoglobulina. Durava cerca de 4 horas de infusões, era muito cansativo. O estado que eu fiquei então, essa parte do rosto aí pegou então a musculatura, eu não conseguia falar direito porque travou muito a minha língua. Por travar a língua, por exemplo, aquele simples ato que a gente faz quando a gente se alimenta, a gente passa a língua nos dentes para limpar, tirar o excesso, eu ainda não consigo fazer direito. De passar o batom, esfregar um lábio no outro assim também ainda não consigo. Tem que passar com o dedo, sabe? Porque atingiu bastante mesmo essa musculatura aqui da face. Hoje eu me mexo, me articulo, sabe? Tá tudo muito bom, mas quem vê não imagina, assim, quem não me viu no hospital não imagina o estado que eu fiquei. Eu ficava parada assim na cama. Se eu queria dobrar minha perna, eu não conseguia dobrar minha perna. Eu não tinha força pra puxar minha perna sozinha. Meu marido tinha que vir pegar o meu pé assim e erguer minha perna até que ela dobre. Se eu queria me virar de lado, eu não conseguia me virar sozinha na cama. Não conseguia me movimentar. Fiquei em estado vegetativo ali. Ele tinha que pegar no hospital tem aquele lençol de baixo. Tem um lençol que eles colocam no centro do teu corpo, assim. Ele pegava aquele lençol e puxava, e daí tipo me arremessava pro outro lado, assim, pra eu poder virar pra um lado. Depois pra poder virar pro outro. Daí isso dava muita dor no corpo, porque eu não conseguia me virar, não conseguia me mexer. Era o tempo todo assim, paradinha ali. Começou a doer muito, muito, muito meu corpo, assim, eu não dormia. A parte de não dormir, eu até chamei o médico um dia e disse, olha, eu tô lidando bem com a doença, eu tô sendo positiva, tô encarando tudo muito bem, mas eu vou surtar porque eu não consigo dormir. Realmente era muito cansativo, as horas dentro do hospital já não passam. Então, no quarto onde eu tava tinha mais um leito, né? Então eu via gente entrar, via gente sair e eu ficando, sempre ficando. Eu não via a hora de sair do hospital, até porque foi a primeira vez que eu fiquei longe da Sofia. A Sofia, muita gente me julga, mas eu nunca deixei ela posar na casa de ninguém, eu nunca dormi longe dela. E daí, de repente, eu fui pro hospital pra consultar e já fiquei baixada do hospital ali 18 dias. Então, tá sendo até agora bem complicado, assim, trabalhar o psicológico dela, que isso foi tá sendo bem traumático pra ela, assim. Então, pra mim era horrível, assim, parecia que ia me arrancar um pedaço quando eu me levava a Sofia pra me ver no hospital, que a gente conseguiu liberação pra ela entrar, assim. Mas ela podia ficar 5 minutinhos ali, parecia que quando ela tá levando um pedaço de mim. Não gosto nem de lembrar disso, sabe? Eu ficava ali, acho que 2, 3 horas chorando ali, sabe? Desesperada, assim. As enfermeiras ficavam também bem nervosas, assim, que às vezes como é problema neurológico, elas não podiam estar me dando um calmante, alguma coisa assim, que poderia ser ruim pra mim, né? Então eu tinha que me acalmar sozinha. Tinha que ter aquele autocontrole.
quando... Daí, quantas enfermeiras fui muito bem tratada por todo mundo, é complicado, é uma situação que tu fica exposta a tudo, tu fica vulnerável, eu precisei usar fralda, sabe? Então, pra tomar banho, até uma semana atrás eu tinha que tomar banho na cama, sabe? Era banho de leito, porque eu não sentava, não me mexia. Então é bem complicado, assim, tu precisa contar muito com a ajuda das pessoas, com a solidariedade das pessoas, sabe? É bem complicado mesmo. E toda a tua vaidade, tudo vai embora, sabe? E também eu tomei como prioridade pra mim a minha recuperação, a minha saúde. Então eu tava acamada, o meu cabelo tava complicando muito, porque o meu cabelo é muito comprido. Então ele ficava com uns nós gigantes desse tamanho, daí eu decidi cortar o cabelo. Daí pra cortar o cabelo eu não conseguia sentar. Então vocês imaginem, e eu precisava cortar o cabelo, só que eu não podia sentar. Então eu tive que ficar deitada com a cabeça pra fora da cama e cortaram. Depois com a fisioterapia, agora quando eu consegui sentar, a gente foi ver, o meu cabelo ficou uma coisa linda. Ficou umas partes toda curta que assim, ó, como vocês podem ver, ficaram bem curtinhos. Mas o cabelo cresce, a minha prioridade agora é a minha recuperação. Então a gente tem que largar a vaidade de lado também, como eu falei, toda aquela minha vaidade, meus cuidados, entendeu? Eu dependo das outras pessoas para tomar banho, não posso fazer nada sozinha. É complicado, mas vamos lá, tô viva, isso que importa. Cabelo cresce, é meu mantra agora, cabelo cresce. Sobre o hospital. O médico não teve muita sensibilidade, ele queria me alertar, eu acho, porque estava acontecendo, mas ao mesmo tempo ele tinha que, eu acho, que entender que eu estava ali, a minha vida tinha mudado completamente, eu estava passando por uma doença que eu não sabia até que ponto que ia ir. Então ele só chegava assim e dizia pro meu marido, ó, tu não dorme direito, tu fica de olho nela porque a respiração dela pode parar a qualquer momento. Ela vai ter que ir pra UTI. Se tu estiver dormindo e não ver que ela tá sem respirar, ela pode morrer aqui. Então, eram umas coisas assim que ele falava assim, sabe? E o que acontecia? Nem eu dormia, eu ficava de olho aberto. Será que eu tô respirando? Ficava apavorada, sabe? Ele falou pra mim que eu ia ficar de 30 a 60 dias internada, talvez até mais. Teve paciente dele que ficou 80 dias internado, que ele não sabia até que ponto que ia ir. Então que eu já podia me preparar para ficar de 30 a 60 dias internada. Eu disse, eu não vou ficar de 30 a 60 dias internada. Eu vou ficar de 15 a 20. E ele deu uma gargalhada na minha cara e disse, tu não tem noção da gravidade do teu caso. Eu sei o que eu tô falando. Ele me assim. Eu disse, tudo bem, eu sei que o senhor sabe o que você tá falando, mas eu também sei de mim. Sei lá, a minha determinação e a minha fé me dizia que eu não ia ficar. Que eu ia ficar só de 15 a 20. Eu fiquei 18 dias internada. Daí eu até fiz uma piadinha no dia que ele me deu alta. Eu disse, viu, eu falei pro senhor, hoje fazem 18 dias que eu tô aqui. E eu tô saindo. Ele disse, fica quieta que senão eu vou te deixar mais. Daí ele chegava assim, daí ele fazia um teste. Ele mandava fazer isso aqui com os dedos. Eu fazia. Daí ele dizia, passava o dedo dele, ele dizia assim, ó, se tu conseguir prender meu dedo aqui, tu pode ir embora hoje. Só que ele tava tirando onda com a minha cara. Porque ele sabia que eu não ia conseguir, porque eu mal conseguia juntar aqui, unir os dois dedos. Ele pegava, vinha e fazia, meu dedo fazia isso aqui, ó. Ele não conseguia nem fechar, então ele fazia isso aqui. Hoje ainda acho que eu consigo segurar um pouquinho mais, já tá com um pouquinho mais de força, já tô me recuperando. Então, além de todo, tem que estar com um psicológico muito bom, assim. Eu fico pensando, se eu não tivesse a minha filha, eu acho que eu não ia ter força pra passar por tudo que eu passei, sabe? Eu tomava 2 injeções por dia de heparina para afinar o sangue, como eu tava deitada, sem caminhar, podia coagular o meu sangue, atrofiar, dar trombose, não sei mais o que. Então eu tinha que tomar 2 injeções por dia, eu sempre morri de medo de injeção. Eu sou uma pessoa que não tem uma tatuagem de medo de agulha, então 2 injeções por dia. Só para contabilizar assim um pouquinho ao longo, foram 18 dias, 36 injeções por dia. Exames de sangue e a infusão. Eles não achavam minhas veias, que são muito fininhas, daí eles me furaram. Entre os 2 braços e mãos foram 15 agulhadas, certinho, 15 agulhadas. Eu ia contando. E o tempo do vídeo acabou de novo.
Então vou prolongar para terminar esse vídeo hoje, para depois eu poder contar sobre a minha recuperação para vocês. Então aquele acesso que ficou ali, eu rezei tanto, eu tinha tanto medo, pedi tanto a Deus que ele aguentou os 5 dias de infusões. O normal de deixar o acesso é no máximo 3 dias, mas estava tão difícil, eu peguei tanto no psicológico das enfermeiras, eu dizia, pois é, pra te ver, às vezes já é difícil de achar, quem sabe a gente não deixa esse acesso aqui, já que ele tá funcionando bem, e delas vinham assim, mas não sei, não posso, não é recomendado. Delas, mas não tá te doendo? E isso já no terceiro dia, não tá doendo, estava tudo vermelho aqui em volta. E delas apertavam assim com o dedo e diziam, não tem certeza, não tá doendo? Eu, não tá doendo, e tava doendo muito, sim. Mas eu tava com tanto medo, sabe? Daí elas pegavam, injetavam o sorinho ali no acesso e o acesso tava funcionando, a veia tava aguentando. Eu digo, então vamos deixar, né? E daí foi que eu trovei elas e elas deixaram. Porque senão eu ia ter que botar um catéter para 2 dias de infusões só. Eu tava com medo do catéter, era isso. E daí foi que, graças a Deus, funcionou meu acesso. A veinha que aguentou firme 5 dias de infusões de imunoglobulina, 4 a 5 horas por dia de infusões. O primeiro dia foram 7 horas de infusões. Depois elas começaram a acelerar o tempo ali das gotinhas para ir descendo mais rápido, daí foi bem mais rápido mesmo. Foi então isso. Eu fiquei hospitalizada 18 dias. Eu fiz 5 dias de infusões de imunoglobulina. Quando eu saí do hospital, eu saí ainda sem movimento nenhum. Mas como tinha estabilizado meu quadro, não tinha piorado mais nada, tinha passado aquele período de observação, o médico me deu alta, daí me liberou pra mim vir pra casa. Atualmente eu não tomo nenhum medicamento, nada, só faço a fisioterapia. E daí sobre a fisioterapia eu quero contar pra vocês, só que eu vou ter que contar em outro vídeo, que senão vai demorar muito pra fazer upload no YouTube. Acho que nem tem tanto tempo assim de upload. Então eu vou tentar fazer um outro vídeo mais rápido contando sobre a minha recuperação pra vocês, tá ok? Bom, gente, esse é só o começo, só pra vocês entenderem o que aconteceu comigo. Eu tô melhorando, eu já tô na cadeira de roda, já tô sentadinha aqui, minha postura ainda não tá legal, tô toda encurtada, toda atrofiada, mas eu tô legal. A pior parte passou, que foi o susto, agora é só ter paciência. Então, quero olha o carinho que eu recebi nas redes sociais, assim. Eu tava no hospital, meu marido vinha no Instagram e lia pra mim as mensagens que você deixava no blog, no Instagram, por e-mail, por todos os meios assim possíveis de comunicação vocês entraram. E foi assim, olha que muito legal, assim, que me fortaleceu muito, sabe? Que é legal a gente ir num momento, ainda mais num momento desse, assim, que, poxa, tava um caco emocional, assim, então receber o carinho, assim, foi muito legal mesmo. Eu vou fazer um outro vídeo, então daí até com a minha fisioterapeuta junto pra contar como tá sendo a minha recuperação. Até de repente mostrar um pouco pra vocês de como que eu já tô indo, tá ok? Beijinho, bye bye.